Muito bem, estamos de volta ao Grande Fórum, este é o programa que vai ao ar todas as segundas-feiras à noite na Mídia Mais TV, e na primeira parte vamos a falar sobre as taxas da portagem Maputo-Catembe, e esta segunda parte vamos olhar para a oitava sessão ordinária da Assembleia da República. Vou mesmo em conta Edna Sedumo decorreu exatamente essa semana, duas sessões da oitava sessão da Assembleia da República, onde houve sessões de perguntas e respostas ao Governo, onde houve também divergências daquilo que foram as respostas do Governo das três bancadas. Portanto, a Frelimo a dizer que as respostas foram positivas, já a Renamo e o MDM não gostaram exatamente das respostas do Governo. A Renamo queria perceber melhor a atuação da polícia durante as eleições, o MDM a questão dos ataques em Cabo Delgado, e a Frelimo a questão da gestão das estradas. O que é que lhe oferece dizer relativamente àquilo que foi exatamente este momento de perguntas e respostas ao Governo? Bom, foi um momento também extremamente importante. A mim me interessou muito os questionamentos da bancada parlamentar do MDM relativamente aos ataques da Mocimboa da Praia e de Palma, ou seja, em Cabo Delgado. As respostas do Ministro da Justiça, que representava, creio, o Ministro do Interior, não diria que foram satisfatórias, mas são as respostas que eventualmente se podem dar neste momento, e eventualmente para quem nunca esteve em Cabo Delgado, para quem nunca esteve nesses locais, Mocimboa da Praia e Palma, possa ter dificuldades em perceber o que é que o Ministro da Justiça esteve lá. Eu pessoalmente estive em Palma, Mocimboa da Praia, Montepuez, Chiure e por estas bandas de Macomia por algum tempo, e posso confirmar um pouco o que o Ministro da Justiça dizia, mas naturalmente que há muito trabalho que ainda deve ser feito. É preciso confirmar que tipo de grupos são aqueles. Eu acho que este é o trabalho que deve-se exigir ao Governo neste momento, no sentido de que, mais do que dizer que estão à espera dos resultados da Justiça, que é mais ou menos o que o Ministro da Justiça disse, essas respostas sobre a atuação do Tribunal, não é muito a resposta que se espera neste momento, porque a atuação do Tribunal, condenando ou não aquelas pessoas que estão ali, se não resolve o problema dos ataques. Então, eu creio que foi legítimo esse questionamento do MDM. Eu creio que o Ministro da Justiça deu as respostas um pouco polite, eu diria, mas existe-se um pouco mais. Da minha experiência, do que eu vi durante o período em que eu estive em Cabo Delgado, há um trabalho excepcional, há um trabalho que tem sido feito, e infelizmente ainda não há resultados desse trabalho, mas existe a polícia, os serviços secretos, existe os militares que fazem todo aquilo, para quem conhece Cabo Delgado, que fazem todo aquilo praticamente a partir da altura que se chega a Mocimboa da Praia, ou um pouco antes a chegar a Mocimboa, depois de Macomia, começa uma fileira, ou seja, há um ato de defesa daquele espaço, mas que infelizmente ainda não há resultados. Então, para mim, eu parabenizo muito que o MDM tenha feito esses questionamentos, porque para nós que estamos aqui no Sul, na capital, eventualmente isto não seja um motivo de preocupação, mas para as pessoas que estão em Cabo Delgado, para os investimentos de Cabo Delgado, e principalmente para as pessoas que vivem ao redor daqueles que não sabem quando, como e em que circunstâncias serão atacados, é uma situação que é preciso ser acautelada e é preciso resolver. Agora, relativamente à atuação da polícia nas eleições, também creio que foi relevante. Na minha visão, eu creio que essas eleições, mais do que, não diria o processo todo, a volta da contagem, porque eu acho que aí não há dúvida de que houveram alguns excessos e alguns problemas, mas o processo todo de votação e a própria atuação da polícia, com uma e outra exceção, foi um processo, digamos que ordeiro. Mas é preciso que, havendo estes problemas que foram registrados em vários locais, estes problemas sejam resolvidos e essas pessoas que cometeram estas atrocidades, independentemente se são polícias ou não, sejam responsabilizadas, que é para criar um ambiente em que as pessoas se responsabilizam pelos seus atos, independentemente se pertencem a um ou outro partido. A polícia foi parcial? Eu não diria que parcial ou imparcial, mas em alguns momentos creio que houveram excessos. Então eu creio que os excessos há que reconhecê-los e tentar evitar que estes excessos voltem. Estamos nas eleições autárquicas, próximo temos eleições muito mais importantes, eleições gerais, então é preciso reconhecer que, tendo havido excessos, é preciso criar condições para que eles não se repitam nas eleições presidenciais, que movimentam muito mais pessoas e a expectativa das pessoas relativamente aos resultados dessas eleições são maiores. Então, se há alguma possibilidade
oportunidade, se há algum espaço onde se pode melhorar a atuação da polícia, que eu acredito que tem sido melhor relativamente aos outros pleitos eleitorais, eu creio que é preciso aproveitar esta oportunidade. Exato, Mohamed Yassine, as respostas do governo foram convincentes? Não. Bom, na verdade é que eu penso que o governo não deu respostas que pudessem convencer os deputados sobre as questões que foram levantadas. O segundo ponto é que provavelmente está chegada a altura da Assembleia da República se reestruturar do ponto de vista do interesse nacional. Os deputados da Assembleia da República, na qual também faço parte, e esta é uma crítica a mim mesmo também, precisamos de olhar para o que é que nos leva a estar na Assembleia da República, não é? E provavelmente os assuntos que devem ser debatidos, que se espera que o governo de dia, na qualidade de quem executa as atividades, sejam aquelas questões que a gente as tem porque o povo sente que não estão a ser feitas. Eu penso que este exercício é importante a nível dos deputados da Assembleia da República para dar também uma dignidade maior à função do deputado. E segundo também, é preciso, eu falo também na qualidade de deputado, quer dizer, essa crítica é também para mim. Isto porquê? Porque não justifica, no meu entender, que num dia que a Assembleia da República recebe o governo, os deputados sejam entretados a trocar mimos. Que nós temos outros dias para trocar mimos. Aquele dia deve ser um dia que a gente esteja virados para o governo e ouvir do governo para dar resposta a quem nos mandata para ali estar. A outra questão importante é que a Assembleia da República não pode, para aquilo que é o seu poder, não pode permitir, por exemplo, que um ministro estando em Maputo simplesmente não se faça a casa do povo, numa altura que o ministro é chamado. Quer dizer, sabemos que o vice-ministro não fala na Assembleia da República porque não é membro do governo, mas nós tivemos a ausência de 2 ministros cujas questões eram direcionadas a eles. Então a Assembleia da República não deve, quer dizer, seja qual for a doutrina que queira usar, mas não deve permitir que isto aconteça, para a própria dignidade da Assembleia da República. O Ministro da Defesa e o Ministro da Defesa tinha que se fazer presente, o Ministro do Interior tem que se fazer presente, porque as questões não foram levantadas ontem. Aquelas questões já foram entregues há mais de 2 meses, o que significa que teve tempo suficiente para se preparar, responder e vir à Casa do Povo dar a resposta. E por outro lado, é que o papel que foi dado ao Ministro da Justiça é um papel que, quando há uma reação por parte dos deputados, que, olha, não concordamos com as suas respostas, provavelmente existem outras respostas que ele podia dar para fazer convencer, mas ele não as tem porque ele não é o chefe do pelouro. Então, eu penso que este tipo de respeito entre as instituições deve existir para que haja harmonia e haja a tal convivência sã, deve existir. E quando digo isto no sentido de que eu não estou à espera que o governo me dê uma resposta satisfatória, porque quem colocou a questão sou eu como Renamo. Não, eu quero que o governo coloque uma resposta atendendo que esta é uma questão trazida pelo povo. Então, se isto acontecer a nível da Assembleia da República, acredito que nós vamos melhorar muito. Quer dizer, vamos melhorar em termos de qualidade, de prestação de contas em relação vis-à-vis do povo que nos coloca ali e ao governo também. Agora, as respostas, nós estamos num período em que a questão da segurança é um bocadinho sensível. Nós temos a questão da segurança ou da insegurança somente em Cabo Delgado hoje, mas sem garantias nenhumas de que isto possa sair de Cabo Delgado. Olha, só para dar um paradoxo, é que enquanto o Ministro da Justiça, respondendo pelos outros ministros, mostrou aquelas reticências em relação ao que está a acontecer, o Presidente da República veio no dia seguinte a dizer que já é a altura de Cernic dizer o que é ou quem é que está a fazer o quê. O que significa que o Presidente da República está muito avançado em relação ao seu ministro. Quer dizer, o ministro diz uma coisa na Casa do Povo, o Presidente automaticamente diz, não é isto que eu estou a dizer. Estou a dizer que você já deveria estar a dizer ao povo quem é que está a fazer A, B, C e D. Então,
Para aí, em função daquilo que foi o pronunciamento do Presidente da República, como alto magistrado da nação, então eu assumo que o Presidente da República desvalorizou a resposta do Ministro, porque é exatamente isto. Então eu vou com a posição do Presidente, sem ter que qualificar o que o Ministro disse. Exatamente. Egídio Vaz, relativamente mesmo a esta sessão de perguntas e respostas. Eu concordo com a crítica que o deputado Yacine faz com relação ao comportamento dos executivos que, estando no Estado de Maputo e sem uma justificação cabal. O que seria para nós justificação cabal? Porque esse senhor está doente, está acamado. É uma justificação. Outra justificação, eventualmente, é que esse senhor é órfão, portanto, perdeu um parente. Outra justificação. Mas, menos de que isso, não julgo atendível a qualquer desculpa. E por causa disso mesmo, acho que sim, subscrevo as preocupações do deputado Yacine. Também subscrevo ao deputado Yacine com relação às qualidades, a qualidade das respostas que o governo deu. Eu julgo que, na verdade, esse governo e os outros que se antecederam, desde 1975, precisa de se esmerar um pouco na forma como tenta responder aos deputados. Porque por detrás daqueles deputados, independentemente das bancadas, estão os cidadãos. E longe do partidarismo, a postura do executivo ao receber a resposta é mesmo, deve ser de responder com clareza meridiana, sem deixar qualquer tipo de dúvida e no seu melhor esforço para convencer de que a pergunta foi respondida com toda a ciência possível e de forma satisfatória. Portanto, porque tenho notado, inclusive, episódios jocosos em que o ministro tenta, eventualmente, usa ironias de figuras de estilo para ridicularizar uma ou outra pergunta, entre outros. E outros também fazem aquilo que chama-se filibustering. E o que é? É encher um texto cheio de palavras vazias, às vezes numa análise gramatical e sintática totalmente discordante, só para passar o tempo e esgotá-lo, e cansar eventualmente os deputados e a audiência. E o resultado daquilo é que tanto o executivo como as bancadas acabam parecendo como orquestras magníficas que só cantam para o próprio deleite. Quer dizer, estão aí felizes só por estarem aí e estão aí realizados só por responder às perguntas. Não se preocupam com a resposta. Ora, vamos lá voltar a alguns aspectos essenciais aqui. A Edna disse muito bem de que as respostas do governo foram as possíveis. Não foram as possíveis, despacharam. Despacharam um pouco. Eu julgo que o governo da República veio claramente dizer que é preciso que se comunique as coisas que estão acontecendo. Isto é muito importante. A questão da segurança não é só... Ultimamente eleva-se muito a violência com recurso à arma, mas nós temos pessoas que estão a morrer à facada, os engomadores e os outros que estão aqui. Eu julgo que o Ministério do Interior precisa de melhorar esta capacidade de resolver, do ponto de vista comunicativo, os problemas, acalmando inclusive e projetando uma situação real, aliás, uma situação real do nível de segurança. Eu acredito que, do ponto de vista de segurança, estamos melhores. Mas, ao se permitir a fofoca, a desinformação, o fake news, respostas evasivas, despachar, em responder perguntas parlamentares, acabamos, como é que se diz, validando a especulação, o clima de incerteza, o clima de ansiedade da população. Então, é, por assim dizer, contraproducente despachar as coisas. Só para fechar, em relação ao processo eleitoral. Olha, este país é um país em desenvolvimento. Acontecem problemas em todo o sítio. Polícias se disparam ou eventualmente não cumprem normas. Nós temos
procurador que violou uma menor. Pessoal que ou seja, temos clérigos, padres, que violam as crianças. Ou seja, esse mundo está perverso. Às vezes não podemos, só porque, pronto, essas são as lições, sim. O normal era que não houvesse sequer um único episódio de má prática. Só que, infelizmente, essas más práticas acontecem. O que eu gostaria, eventualmente, de apelar ao senso ou à sensibilidade é que, pronto, quando isso acontece, precisamos de circunscrever o problema àquele mesmo problema. E não, eventualmente, extrapolá-lo para níveis políticos que depois sempre acabamos fazendo o aproveitamento. Eu julgo que se conseguíssemos fazer isso, seria muito bom. É como, por exemplo, alguém, um ministro, fala do Jarda. Vamos circunscrever a incompetência daquele do jardim. E não vamos extrapolar para outras pessoas. Porque assim fazendo, estaremos a curar-nos a nós próprios e a curar a própria pessoa. Um ponto de ordem relativamente ao que a gente vai sobre as respostas possíveis. Eu quero aqui clarificar que eu pessoalmente não estava à espera que o Ministro da Justiça me desse respostas plausíveis sobre o pelouro que ele não representa. Então o que eu estou a tentar dizer é que o Ministro da Justiça não tinha como dar respostas realmente plausíveis, e eu acho que este é o entendimento que mesmo os deputados deviam ter tido quando souberam que o Ministro da Justiça iria dar respostas sobre assuntos de segurança pública. Era preciso dizer que para não responder de vez. Exatamente. Quando estiver bem de saúde, volta. No caso, seria, ou pelo menos perceber que não podiam ter respostas tão profundas sobre o pelouro da defesa e do interior, tendo como porta-voz o Ministro da Justiça. Então, eu creio que o Ministro da Justiça eventualmente fez o que podia fazer, e por isso é que ele resvalou a sua apresentação à ideia dos julgamentos, que nós, logo no início, dissemos que os julgamentos não vão mudar o cenário que está ali. Então, eu creio que, se calhar, o que nós devemos é insistir, e talvez essa seria a recomendação ao deputado para levar à Assembleia, é que se fizesse uma insistência para que o Ministro da Defesa e o Ministro do Interior, noutra altura, possam dar respostas sobre este assunto, e também usando as declarações do Presidente da República, que também insistiu que é preciso ter respostas sobre estes assuntos. Então, as respostas possíveis são estas do Ministro da Justiça, que eventualmente não estava em condições de responder absolutamente nada do pelouro, que ele não representa, que ele não sabe absolutamente nada. Era só para clarificar isso. Se calhar, para só ajudar a Edna uma questão, é que o Governo, a Assembleia da República convoca o Governo, não convoca a pessoa, convoca o Governo e coloca as questões. Então, há questões que são da alçada destes ministros, são da alçada daquele ministro. Então, o Governo, representado pelo Primeiro-Ministro, chama todos os seus ministros em função das questões que foram levantadas. E é difícil os deputados saberem que é aquele ministro que há de vir responder sobre o assunto X. Porque esta não é a responsabilidade do deputado. A responsabilidade da Assembleia da República é convocar o Governo. Colocamos as questões ao Governo. É por isso que há dado o encontro chamado Respostas do Governo, ou Perguntas ao Governo, não exatamente à pessoa em particular. O Governo leva todas as questões e separa em termos de ministérios. O difícil é o Ministro da Justiça, provavelmente, melhor ele pode dizer, mas ser ele a assumir que vai responder questões extremamente sensíveis de uma outra área. Mas nesse caso, e assim, não faz sentido nós nos frustrarmos porque o Ministro do Interior ou o Ministro da Defesa não veio, porque nós entendemos que o Governo esteve ali, o Primeiro-Ministro esteve ali e o Ministro da Justiça. Sim, o que eu acho que... Desculpa. A particularidade é essa, Edna, é que as questões são levantadas, por exemplo, para o pelouro de defesa, mas são entregues ao Primeiro-Ministro. Percebo, e assim, então, mas a frustração dos deputados é que, como é que nós vamos ter resolvidos os assuntos de interior se o Ministro do Interior não esteve? Porque aqui, por isso é que eu digo, as respostas foram possíveis, mas o Yassine, a primeira coisa que trouxe, por exemplo, que eu também concordo, é que, por exemplo, o Ministro da Defesa deveria ter estado lá. Então, significa que nós, quando fazemos as questões, apesar de as fazermos para o Governo, temos a expectativa de ver o Ministro do Pelouro a nos responder sobre aquele assunto. E, neste caso, nem o Ministro da Defesa e nem o Ministro do Interior estiveram presentes. E esteve o Ministro da Justiça. O que eu estou a dizer sobre a presença do Ministro da Justiça e sobre aquilo que o Ministro da Justiça é que ele respondeu o que era possível.
nível, porque eu, por exemplo, represento uma instituição. A minha instituição tem 4 departamentos. Eu posso responder por cada um dos departamentos, mas se me perguntar sobre o meu, eu vou responder com mais rigor, com mais conhecimento da casa, mas eu conheço o que os outros departamentos fazem. Então, se hoje, por exemplo, me chamam para discutir um assunto do meu departamento, vai-me ver com uma vontade muito bom, mas se eu for chamada para responder pela minha instituição e me fizerem uma pergunta sobre outro departamento, vai ver que não é que não tenha conhecimento, mas eu vou dar respostas eventualmente um pouco mais evasivas. Então, eu creio que neste caso a minha recomendação volta. Não estamos satisfeitos com o nível de respostas que tivemos, então nós podemos arranjar um mecanismo para trazer num outro momento o Ministro da Defesa ou o Ministro do Interior, que é a pessoa que nós achamos que pode dar as respostas assim como nós achamos. É só essa recomendação que eu estou a tentar trazer aqui. É mais ou menos por aí. Já está clarificado esse assunto. Vamos ficar também para aproveitar o tempo. Vamos para outro assunto que trazemos para hoje, que é a sucessão na RENAM. Tivemos a oportunidade de acompanhar em redes sociais e também alguns órgãos de comunicação social possíveis candidatos da RENAM. Até março do próximo ano, 2019, a RENAM vai exatamente eleger o líder. Fala do Suf Momad, tivemos também o Manuel Bissop, atual secretário-geral, também Elias Lhakama, são alguns nomes que pelas redes sociais e por alguns órgãos de comunicação social tivemos o prazer de acompanhar. Egídio Vaz, relativamente a este novo líder na RENAM, depois da morte de Afonso Lhakama, o que é que lhe oferece dizer? Olhando também para as eleições que se avizinham. A primeira coisa é para dizer que a RENAM prega o que não pratica. O cumprimento de prazo é cardinal. De acordo com os estatutos, são 180 dias. 180 dias, se tivéssemos no mês tivesse só 30 dias, estamos aqui a falar de mais ou menos quantos? 6 meses, né? Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós estamos em novembro. Ele morreu no dia 3 de maio. Então, estamos acima dos prazos. O segundo elemento é, houve um golpe palaciano interno. Os estatutos da RENAM dizem claramente que na incapacidade permanente do líder, o secretário-geral assume. Eles encontraram uma forma de meter ali alguém estranho, que é o Suf Momad. Depois para ser um bocadinho mais... eu estou a falar isso. Os cidadãos têm que saber. Pois, ok. Então, estamos perante uma RENAM que prega o que não prega. Aliás, pratica o que não prega, e também uma RENAM que já está a queimar a própria seus estatutos. Ora, mas depois há um outro erro que vem aí, que é a proposta que se avança agora, e pelas redes sociais com muita força, de substituir Afonso Lhakama por um outro Lhakama, que é o Elias, o irmão dele mais novo. Arnamo diz ter lutado todos estes 16 anos e até participou em mais de 100 rondas que não deram fruto no Yaquixissano, e um dos pontos era despartidarização da função pública. Na Arnamo está a praticar outra coisa, é familiarização do próprio partido, ou seja, Arnamo corre um grande risco de se tornar um partido familiar. Entra Elias agora, provavelmente o Lito Lhakama, que é o filho de Lhakama, também que se prepare para substituir o tio. O que eu estou a dizer aqui é que, do ponto de vista da abertura democrática, Arnamo está a entrar num mato cerrado. Por quê? Porque está a avançar um candidato que não é assim, é a força. O Bissopo, de facto, é como costuma-se dizer, é a ovelha negra nesse todo o processo. Alguém que foi baleado. A RENAM é das únicas pessoas que a RENAM nunca faz advocacia para saber as circunstâncias em que foi baleado Manuel Bissop. Parece que esqueceu. Então, em uma única palavra, não respondendo à sua pergunta, eu estou a dizer que quem vem aí é mais um Lhakama. Exato.
Bom, vamos ouvir o Mohamed Yassin, deputado da Assembleia da República pela bancada da RENAM, quanto a estes 3 nomes. E o Manuel Bissopo, em entrevista, portanto, dizia que o líder vai sair das massas. As massas é que vão escolher exatamente o líder no Congresso, próximo Congresso da RENAM. Bom, eu também vejo os 3 nomes que vão circulando. Oficialmente não tem nenhum nome, não é? Essas pessoas estão a ser até agora indicadas pelos mass media, pelos Facebooks, pelos jornais, mas a RENAM em nenhum momento se sentou para dizer que vai ser este, aquele ou aquele candidato. E eu até olho, é interessante, é que pode ser que se esteja a desviar, entregar às pessoas para se entreter, enquanto os verdadeiros candidatos sejam outros. Isto é um ponto. E segundo, é preciso também aclarar que esta sucessão, a primeira sucessão a nível da RENAM foi também por perda de vida, esta também. A comissão política, o estatuto fala da comissão política, assume a liderança do partido. O Manuel Bissopo faz parte da comissão política. Então, cabendo também, neste caso, é preciso deixar claro que a pessoa indicada tem também a prerrogativa de abdicar se achar que não está em condições de assumir. E daí a questão do coordenador interino sair da comissão política, que também ele também faz parte. Agora, posso concordar que o período tem que ser um período curto. Nós estamos agora no 6º mês, por isso que na semana passada comemorou-se, no dia 3, comemorou-se os 6 meses, não é? Daí tem havido o pronunciamento que virá oficialmente de quando é que vai ser. O secretário-geral falou sobre o processo, mas falta dizer com A mais B em termos de data. Vai ser X, vai ser na data X, no lugar X. E aí, qualquer membro da RENAM que entenda que queira e esteja em condição de se candidatar à liderança do partido, pode fazer, independentemente de serem esses os 3. Então, os ciclos eleitorais, as bases da RENAM, se eu me for a candidatar, as bases podem suportar a minha candidatura. Mas qualquer um pode fazer. E assim, o Elias Jacama, só para aclarar, como é membro da RENAM? Sim, sempre foi. É preciso, não se esqueça que Elias Jacama, para além de ter estado na fase de luta, não é? Entra para o governo, para as Forças Armadas, como a parte da RENAM trazida para lá. E sempre foi membro da RENAM. Sim, mas a RENAM, depois de integrada nas Forças Unificadas, ainda continuam membros? Sim. O caso concreto agora, que tiveste a bocado a nível de Maputo, na candidatura para as eleições municipais, o Hermínio Moraes. Mas o Hermínio já estava reformado, fora dele. Não, o Hermínio Moraes já estava fora, então seria a mesma coisa que o Elias Jacama também está fora. Está fora também, mas está no Exército. Exatamente, é nesse domo, relativamente a isto, mas só para ultrapassarmos e partir para o último ponto. Bom, eu creio que é um processo que é importante. Eu concordo que a sucessão na RENAM sempre foi por morte e, claro, tem sempre uma dinâmica específica que eventualmente nós não vamos talvez perceber aqui, mas dos pontos que eu acho que é importante nós percebermos nessa sucessão é, por exemplo, a necessidade que eventualmente o Partido RENAM tem de não ser tão militarizado e ser político. Isto também passa talvez por criar este ambiente. Ou seja, nós tivemos o Suf Mohamed, que tinha uma veia política, eventualmente para tentar criar essa transição, que nós não sabemos se essa transição está a acontecer ou não, mas agora talvez seja o momento da RENAM também se definir nesta próxima sucessão, se continua sendo um partido com uma forte componente militar ou se começa essa transição para ser um partido efetivamente político e que começa a deixar um pouco este seu DNA político. Eu creio que a RENAM agora tem muitos membros de muito boa qualidade civis que podem também ajudar neste processo e eventualmente também seja a oportunidade que existe neste Congresso de começar a definir uma nova RENAM. O presidente Jacama
faleceu, ele cria um vazio, mas também cria uma oportunidade de se renovar esta Renamo, que pode eventualmente nos próximos pleitos, com uma nova imagem, ganhar um pouco mais do que ganhou nestas eleições autárquicas. Então eu creio que se calhar, eu tenho muitas dificuldades em definir ou decidir ou perceber quem é que pode ser o sucessor, mas Elias Jacama se calhar seja uma boa opção, independentemente se discutimos muito essa ideia de família e de nepotismo, essa coisa toda, mas ele pelo menos sempre teve uma postura que agora é confirmada quando Egídio não sabia se realmente era da Renamo ou não. Então ele consegue manter-se neste ambiente, estando um pouco neutro, se calhar é essa Renamo que nós precisamos. Ele tem uma forte veia política, mas também tem se mostrado uma pessoa neutra e não muito metida nestas discussões sobre a Renamo. Então eu espero que primeiro seja célere essa transição e que muito brevemente tenhamos um líder na Renamo que nos mostre uma nova visão e que outros objetivos que a Renamo eventualmente tenha depois da morte de Jacama. Hélio, duas notas. Eu acho que a confirmar-se, seja o Suf Mamad ou Elias Jacama ou mesmo o Bishop, a Renamo vai nos provar ainda que ainda carrega o seu DNA de um partido essencialmente conservador, gerontocrático no sentido de adora mesmo lideranças mais velhas. E também um partido fechado em relação à abertura, porque não antecipo nenhum tipo de competição política em tanto que tal. Antecipo é consenso e acomodação, e dentro de uma lógica de violência interna também. Okay. Muito bem, vamos partir agora para o último tema, que já o tempo já nos... Exatamente, vamos ouvir. Deixa só exato, que é interessante. tenho que partir para o último tema. Muitos falam do conceito da Renamo, DNA militarizado, e eu acho que o atual presidente da República que a gente tem era o ministro da Defesa. Quer dizer, mas ninguém olha para esta parte. E o general Yusuf que ali está é deputado da Assembleia da República por mais de 25 anos. Quer dizer, ninguém olha essa ponta. Este é deputado da Assembleia da República, continua ainda deputado neste mandato, assume a posição de coordenador, mas tem DNA militarizado. Tens o Presidente da República que acaba de deixar de ser Ministro da Defesa. O DNA não é do indivíduo, é do partido. Não, mas se me diz a liderança da Renamo. Por isso que eu acredito que não sabias que o general Yusuf era deputado da Assembleia da República. Por isso estou a dizer que é deputado há 25 anos. Assume que eu não sabia ou está a dizer que eu não sabia? Não, eu disse acredito que. Mas é general. Sim, tá bom, mas a questão, ela disse bem há bocado. Mas o presidente não é general. Aqui fica complicado, porque ela diz que não é a pessoa, é a base. Então eu digo, bom, se não é a pessoa, é a base, e o Gídio vai dizer que não, mas é general. Então, o general é a base ou a pessoa? O general acredito que seja a pessoa. Não, é que onde é que está o vosso coordenador agora? Saiu daqui, foi para muito longe, inacessível, do espaço onde foi coabitar com o militar. O DNA que está aí, que nós estamos a dizer, é justamente esse. É a característica transversal. E como vocês resolvem lá dentro dos assuntos, né? Não. O Presidente Nilson costuma dizer que em qualquer parte onde a pessoa estiver, está no país, se eu precisar de conversar com ele, eu converso. Significa que eu posso estar em qualquer parte de Moçambique e não deixo estar em Moçambique. Exato, muito bem, vamos ao último assunto. O tempo já não nos perdoa aqui, vamos olhar para esta. Foi aprovado aqui os novos termos de princípios da restauração da dívida pública. A Girivais, no tempo, já não nos perdoa. Alguns especialistas dizem que esta nova restauração poderá encarecer ainda mais a vida dos cidadãos. A vida não vai ficar mais cara por causa desse negócio. A vida vai ficar ainda, pelo contrário, mais facilitada. Economistas falam. Os economistas são como historiadores, são como sociólogos, são como políticos. Esses especulam, falam coisas que não sabem às vezes e, desde o momento que sejam objetivados a prejudicar um país, faz isso, não é problema. Mas a vida vai ser mais facilitada. Por quê? Porque este é um princípio, é um início portanto, é a primeira chave que o país precisava para se abrir ao mundo econômico. Por quê? Porque uma das principais condições, por exemplo, do FMI, para voltar a falar
era de facto que se encontrasse uma saída para a sustentabilidade da dívida. Ora bem, se esta é a precondição e as soluções estão sendo encontradas, significa que nós já temos a primeira chave. Teremos a segunda chave com a MAM, a a terceira, e nos abriremos. E quando esta solução se encontrar, então ali o FMI volta e faz a sua avaliação, a partir da qual nós poderemos voltar abertos ao mundo e aos mercados internacionais. Um dos elementos muito importantes que as pessoas não, acho que provavelmente estão a ver, mas muita gente não sabe, é que o país, quando está na lista negra, tanto nos mercados como mesmo ferrado, vou dizer isso, com o FMI, não há cartas de conforto. Portanto, significa que os seus problemas não encontram a necessária solução, pelo menos ao nível dos mercados. Não pode ir ao banco e emprestar dinheiro, essas coisas. Por quê? Porque a sua dívida está, digamos assim, insustentável. Resolver este assunto abre espaço para que Moçambique se aprecie e aprecie também os outros negócios. Portanto, este é que é o principal problema. 2, existe muita, digamos assim, muito boato, termos mal usados como Moçambique hipoteca o gás natural. As pessoas sabem quanto gás está lá no subsolo. O que está-se a dizer é que parte destes dinheiros serão, obviamente, usados para pagar dívida, a garantia real. Mas, olha, nós estamos há 43 anos independentes aqui. Nós não cavamos gás, estamos a viver numa boa. Portanto, precisamos na verdade, que este assunto com o gás seja estabilizado e nós olhemos para a nossa economia, como sempre foi a panagem do Presidente da República, o anterior e todos, para vermos a nossa economia e o nosso desenvolvimento longe dos recursos esgotados. Este é o caminho. E, portanto, se isto serve para resolvermos um problema concreto, vamos resolver um problema concreto. Okay? Terceiro, e só para fechar, em relação ao assunto, é que nós, como povo, mais uma vez, com estas funções que estão aparecendo, mostramos que somos um povo de facto resiliente. Por quê? Porque havia todo o interesse deste país, alguns até moçambicanos, de guilhotinar o país, de forçar o país a uma convulsão social e até política, torná-lo ingovernável e torná-lo um Estado falhado, para terem, na verdade, os recursos ao belo prazer. Mais uma vez nós conseguimos, a nossa maneira, quebrar, digamos assim, eu comparo isso com o nó-gordo, o segundo nó-gordo. Sabe o que é o nó-gordo? Em 1970, a causa de Arriaga tinha prometido liquidar a Frelimo durante a luta armada de libertação em 2 semanas. Então, Samuel Machel, na altura, criou uma coisa, furou o nó-gordo, tendo aberto a frente de Tete. E a luta continuou com mais vigor. Desta vez também fizemos isso, furamos o segundo nó-gordo, encontrando soluções possíveis neste momento. E que nós, como moçambicanos, estamos nessa terra para subsistir, para prosperar também. Exatamente, muito bem, muito obrigado, Egídio Vaz. Não, mas Mohamed Yassin, relativamente a isto, Mohamed Yassin, parece que o gás é que será a salvação. Bom, eu tive uma intervenção ontem em relação a esta questão e coloquei a questão ao Primeiro-Ministro. E eu não vejo a coisa da mesma maneira como o meu colega Egídio Vaz vê. Primeiro é que não estamos a pagar uma coisa de uma forma, queremos pagar uma coisa ilegal usando outra ilegalidade. Eu só estou a olhar a questão do ponto de vista legal. É que as primeiras dívidas, na forma como elas foram contraídas, violam a Constituição da República, violam também a contabilidade pública, se assim posso dizer, e viola todos os outros mecanismos que o país pode usar para poder olhar para aquilo que nós consideramos como contas públicas. E então, assim sendo, este modelo trazido pelo atual governo viola também a Constituição da República, porque este governo não tem legitimidade constitucional para avançar com este acordo. Por isso que ontem a gente dizia ao Primeiro-Ministro para que revogue com efeitos imediatos
este novo acordo e que devolva essa responsabilidade ao Parlamento. Porque quem tem que legislar constitucionalmente para que isto aconteça é o Parlamento e não o Governo. E fiquei feliz por ouvir do Primeiro-Ministro a dizer que, na verdade, o Governo não fez o acordo. O Governo fez uma aproximação e, em função da resposta, vai levar ao Parlamento. Aí sim. Porque é uma questão constitucional, não é um dado assumido. Assumir que isso já aconteceu está a violar mais uma vez a Constituição e é usurpar o direito constitucional do Parlamento. Eu fiz a intervenção, fiquei feliz por o Primeiro-Ministro ter dito que não é como se entende. Ou seja, não é como o Egídio está a entender. O Primeiro-Ministro já aclarou que não é isso aí. Mas vai ser assim, o problema é esse, pá. Essa é uma questão de tempo. Vai ser tal como está escrito. Será aproximado na devida altura para aprovar. Atualmente esse assunto, o tempo já nos perdoa. Na verdade, eu não tenho muita coisa a dizer. Primeiro, é preciso, concordo com Yassine quando chama a ilegalidade das dívidas e, eventualmente, um pouco a solução que se está a procurar em função dessa aproximação para resolver este problema, mas eu acho que aqui o relevante é que nós temos um problema e é que resolver. Então, como é que resolvemos o problema? A questão aqui agora é como é que resolvemos este problema. É aceitável nas condições em que está, por exemplo, nós agora estamos a assumir que as dívidas serão pagas com os valores do gás, agora estamos a discutir a legalidade, mas e se porventura este projeto passar pela Assembleia da República, como é que nós fazemos? Aprovamos ou reprovamos? Porque temos um problema. A questão que fazias, Egídio, sobre o encarecimento ou não do custo de vida, eu não acredito que não vai encarecer, mas também faz parte da solução, eventualmente. Do mesmo jeito que nós vivemos momentos muito difíceis depois que foram descobertas as dívidas e todo o processo envolvente do corte ao Orçamento Geral do Estado, as pessoas estavam ali e estavam neste processo. Então, primeiro, eu creio que a legalidade tem que ser reposta, eventualmente, na solução que se pensar, se é independentemente com o uso do gás, dos valores do gás, ou seja ela qual for, neste momento a Assembleia da República deve ser parte dessa solução e é preciso corrigir um pouco as ilegalidades que foram cumpridas. A dívida está aí, ninguém mais vai voltar, a dívida não foi considerada irrelevante nem inconstitucional, então agora, se calhar, mais uma vez, a batata vai para o Yassine, os colegas da Assembleia, para garantirem que a solução seja pelo menos legal, para que seja mais aceitável e que seja uma solução com a qual todos nós nos sentamos confortáveis. Exato, muito bem, muito obrigado, Edna Sedou, muito obrigado também a Egídio Vaz e Mohamed Yassine, agradecer também ao telespectador que nos acompanhou. Nós voltamos próxima segunda-feira para lhe trazer mais um programa sobre os temas que marcaram a semana. Boa noite, até lá.